Olá, moçada! Aqui estamos mais uma vez para uma live especial, hoje com o pastor Neil Barreto, da Igreja Batista Betânia, lá do Rio de Janeiro, e sem dúvida a gente quer dar as boas-vindas aqui a todos os nossos companheiros que acompanham aí aquilo que acontece com o DFN aqui no Brasil, Dignity Freedom Network. É bom você guardar essa marca, porque ela tem a ver muito com o tráfico humano, que hoje é o dia do tráfico humano no mundo, né? E a Índia tem uma participação muito grande na questão do tráfico humano mundial. E nós gostaríamos de dar boas-vindas aí a Adeir, que está chegando, ao Paulo Elias Júnior, é o nosso diretor executivo do DFN. A gente gostaria de te receber, Paulo, com todo carinho. Você muito especial para tudo que está acontecendo, não só aqui no Brasil, como na Índia também. Não sei se todos sabem, mas o DFN hoje ajuda 2 escolas ali na Índia, que foram frutos de recursos brasileiros que foram entrando através de ofertas. Essas ofertas que você faz ao olhar o grande desafio que a Índia se tornou hoje para o mundo, né? E principalmente para o mundo evangélico. Eu gostaria muito de te agradecer por tudo que você tem feito e pelas ofertas que você tem enviado. Esse vídeo ele vai ficar gravado aí no nosso YouTube, no canal do YouTube do DFN, também em outras mídias. Você pode buscar lá pelo nosso título, né, DFN Brasil, e você vai poder escutar tudo novamente, passar para os seus amigos. Aliás, vai colocando aí a hashtag do DFN para que outras pessoas participem, convide seus amigos. Faça isso agora, enquanto a gente não começa, enquanto o pastor Neil está chegando. Você vai fazendo aí a sua parte, convidando o pessoal. Quem sabe hoje a gente vai ter um grande avanço no trabalho na Índia através da oração, através também da participação financeira que, de repente, pessoas vão fazer para que o ministério aconteça lá. Muito bem-vindo a todos. Aline, um prazer ter você aqui com a gente também. O Léo está chegando. O Léo é esse camarada bacana aí do Rio de Janeiro, fala um rio de janeirense muito bacana, cara, muito legal. Eu aprendi a amar e é um dos líderes que nós temos dentro do DFN também. Então nós estamos muito bem acompanhados aqui hoje para essa live. Estamos trazendo daqui a pouco o pastor Neil e aí começaremos o nosso bate-papo. Eu quero ver se ele já está por aqui para a gente poder chamá-lo. Ok, Paulinho, fala alguma coisa aí para o pessoal. Diz alguma coisa aí para essa gente bacana que está entrando. Privilégio ter vocês com a gente aqui. Enquanto o Paulo deve estar escrevendo lá. Olha só, a DFN está no Facebook, no Twitter, aplicativos iOS e Android para você baixar o nosso aplicativo e saber tudo o que acontece no DFN, na Índia e aqui no Brasil. Entra lá, baixe o seu aplicativo hoje para você ir acompanhando a gente. Hoje é o Dia Internacional do Combate ao Tráfico Humano. Não sei se você sabe, mas são muita gente envolvida no tráfico humano hoje, cerca de 20 milhões de pessoas estão envolvidas. O pastor Neil está chegando, deixa eu chamá-lo aqui para o nosso bate-papo, esse camarada. Privilégio, hoje nós temos o pastor Neil com a gente. Oi, Neil, você está bem? Santo Varão, como é que você está? Estamos aqui, rapaz, preso dentro de casa, esperando essa pandemia passar. Vai passar, em janeiro isso melhora, rapaz. Quem sabe, né? Quem sabe, né? Pois é, E até lá acho que você, tem tá uma bem? vacina.
Tô bem, saúde boa, todos em casa muito bem, saudável, a doença não passou por aqui. Tem andado Pastora, muito de moto? tenho. Nesse período, a moto tem sido uma terapia maravilhosa. Então, às vezes, eu levanto assim uma segunda-feira, bota a preta na garupa e vamos para a busca, dá É uma isso aí. rodadinha. Olha, sinceramente, eu acho que para aquele pessoal do grupo de risco, o qual eu faço parte, eu creio que essa pandemia vai ter muitos problemas de mente, né? Problemas mentais que vamos ter que tratar, e principalmente a igreja, né? Vai ter que fazer um papel muito importante depois dessa pandemia, com gente que se sentiu muito solitário dentro de casa. É o que a psicologia chama de estresse pós-traumático, porque nós Exato. estamos no meio do trauma, né? Nós ainda estamos vivendo a sequela da coisa. O trauma vem depois, né? A Vem gente vai depois. saber, a gente vai saber o que de fato emocionalmente ficou como trauma depois que isso passar. Bom, já está bem difícil para muita gente, não é? Exato, Mas exato. depois é que a gente vai saber o que, teoricamente, nós que aparentemente não sentimos nada, vamos saber o que de fato está na gente lá na frente. E é interessante, né? Você lida com isso, né? Essa questão de psicanálise, a questão da filosofia do ser humano. Você percebe perfeitamente isso, que hoje a discussão é econômica, hoje a discussão tem sido nessa linha de perdas que o Brasil, a economia está tendo, o mundo está tendo, né? Só para a gente já ir irmos entrando aqui na nossa conversa, mas essa questão emocional e a questão das doenças mentais, nós ainda não sabemos a extensão desse negócio e o preço que isso vai custar. E eu creio que aí nós teremos grandes surpresas para a economia do mundo também. O que você Também. acha? A economia do mundo já está abalada, né, o Aragão, Humberto? E todo recurso que os países tinham e não tinham, tiveram que arrumar para construir hospitais e respiradores e tudo mais, e gastos que não estavam previstos. Nenhum economista no mundo, nenhum estadista no mundo poderia imaginar. Aliás, pensar em imaginar, imaginação já é uma coisa, mas pensar em imaginar que o mundo pararia dessa forma. Então, nós vivemos já um colapso mundial, econômico, que também a gente só vai saber mais para frente, porque a gente está voltando agora. Então, os insumos que não foram consumidos nesses 4 meses, então o que não foi vendido, o que não foi consumido, e está tudo em estoque. Então, nós temos esse estoque. Daqui a pouco isso tudo acaba. Então vai começar a faltar insumos em todas as áreas da sociedade. Você não tem a menor dúvida disso. E é claro que na saúde não será diferente. Eu acho que tanto quanto a gente precisou de respiradores para esse problema que a Covid gerou pulmonar, nós vamos precisar de profissionais para cuidar das emoções da sociedade. E você sabe que a emoção, ou seja, a subjetividade, é a base de tudo. Então, se o ser humano adoece, tudo no seu entorno adoece. Nós estamos doentes como sociedade, não há dúvida, mas eu acho que a gente vai viver uma pandemia de doenças emocionais também. Não é? E o problema da doença emocional é que que a doença emocional ela só é revelada quando o sujeito já está incapacitado para a relação social. Porque enquanto ele não está incapacitado, ele é assintomático, né? Então, exatamente. Ele esconde porque arrefece a imagem social, entendeu? Dizer que você está com problema emocional ainda conota fraqueza, ainda conota frouxidão, minora o teu valor social. Então as pessoas escondem. Elas só revelam quando estão incapacitadas para a relação. E às vezes é tarde demais ou a recuperação demora muito mais. Vamos saber isso, acho que lá
meado do ano que vem, a gente vai ter um real quadro do sintoma da saúde da humanidade. E eu acho que nesse aspecto a igreja vai ser um grande veículo que Deus vai usar nesse momento tão especial que o mundo está passando, né? Eu nunca vi tantos governos orarem como estão orando nesses últimos tempos. Verdade. O que a gente espera é que a igreja esteja capacitada para lidar com emoções, porque para lidar com emoção, nem sempre basta só a oração. Né? Exato. E grande parte da igreja evangélica, ela não é competente para lidar com emoções, fazer essa ponte entre espiritualidade e ser humanidade. Mas eu tenho falado isso nas minhas lives, né? Essa capacidade de gerar esse equilíbrio entre o espírito e o corpo. A gente fala muito de espírito, mas fala pouco de corpo. A gente fala muito de espiritualidade, pouco de ser humanidade. Então, acho que dá tempo de nós, como líderes, nos prepararmos, né, para cuidar de tanta gente carente de socorro emocional. E a igreja é um grande braço de Deus, né, para acolher essa gente tão necessitada, que não tem a ver com conta bancária, com formação, com lugar. Todos foram abalados, meu amigo. Todos foram abalados. E a questão da tecnologia hoje deu uma lição para a gente tremenda, que hoje a gente pode treinar pessoas de uma maneira tão rápida. Você pode colocar aí centenas de pessoas numa telinha e trabalhar isso, né? Mas, rapaz, o papo está tão legal, mas a gente precisa falar desse negócio dos dalites, né? Vamos lá. Olha, eu estou aqui com o pastor Neil e eu quero te apresentar para aqueles meus amigos, os amigos dos amigos que vão entrando aí, né? E foram convidados. Neil é muito conhecido, talvez eu tenha que me apresentar aqui para vocês, né? Mas a ideia aqui é trazer o Neil. O Neil é graduado em teologia, filosofia, ele é pós-graduado em terapia do ser humano, existencial, uma terapia existencial. Isso é algo muito bacana e isso vai nos ajudar bastante aqui hoje. Ele faz aqui uma convergência entre filosofia e psicanálise de uma maneira muito relevante para o cenário que a gente vê hoje no mundo. Então, eu queria te dar boas-vindas agora oficialmente, Neil, casado com a pastora Andréia Leal, gente finíssima que a gente teve a oportunidade de conhecer, 2 filhas, Tamara e Thaís. Eu queria começar, Neil, dando aqui um panorama do que é esse mundo da LIT, para o pessoal que não conhece, que de repente não tem ideia. E primeiramente também dizer que o mundo ou pré-pandemia, ele possuía 79 milhões de pessoas deslocadas dos seus países, viajando pelo mundo, alguns nadando pela vida. Eu tive o privilégio de conhecer 200 refugiados na Alemanha, onde nós sentamos para conversar, e alguns deles sem pai, sem mãe, garotos de 16 anos de idade, sem o pai, sem a mãe, fugindo num bote. 50% dos que saíram com ele perderam a vida no meio do caminho. Então nós estamos falando desse mundo, né? Um mundo que 60% do tráfico humano sai das castas baixas da Índia, e onde 30% do terrorismo mundial também sai das classes mais pobres desse mundo. Então nós estamos falando aqui de um país que hoje, com a pandemia, se não for curado, ele não cura o mundo. É interessante isso, que o sistema de casta, ele faz o intocável não ser tocado pelos oficiais, pela política local, pelo sistema de saúde. Nem o médico quer tocar no Dalit. E o que está acontecendo é que com a pandemia, se os Dalits não forem tocados, se os Dalits não forem curados, se eles não tiverem um tratamento adequado, essa pandemia vai se alastrar não somente dentro da Índia, são 250 milhões de pessoas, mas cada um infectando aí, pelo que nós sabemos pela ciência,
cerca de 100 pessoas cada um. Isso significa que a doença viaja pelos aviões, a doença chega em qualquer lugar. E é esse grupo de pessoas hoje que nós estamos tratando aqui nesse bate-papo com o Neil, que vamos entrar na subjetividade desse povo. É um povo que não tem história, Neil. É interessante que se você procura a história hoje dos Dalits, você não vai encontrar em nenhum anal de história daquele país. Eu estava fazendo aqui uma pesquisa para colocar na minha tese e não tinha nada, não encontrei nada. O povo de Israel tinha uma história que foi forjada ali na perseguição, no sofrimento, quando eles saem do Egito, um Deus que abre o mar, um Deus que... E, de repente, esse povo aqui não tem uma história para contar. Pois hoje é. Nós... E é mais gente do que tem no Brasil, né, cara? Mais gente do que tem no Brasil. 300 milhões, é mais gente do que a população brasileira. É uma ignomínia. E Neil, eu não sei se você soube pelo pastor Paulo, mas os Dalits, hoje eles estão andando pelas ruas sem saber para onde ir, porque o governo criou o distanciamento social, diz que todos precisam estar dentro de casa, mas que casa? Mais de 100 mil pessoas dormem na rua, literalmente, e trabalham. Eles trabalham para ganhar um prato de arroz. Né? Então, hoje nós temos gente andando 500 quilômetros para chegar no seu estado natal e morrer com seus familiares. E morrendo no trajeto, eu tô ligado. O número chega a ser maior do que esse, amigo. Para gente situar quem está nos ouvindo, tem gente que vai nos ouvir agora e vai ouvir depois, não é isso? Na live. Isso. Fica gravado aí. Primeiro que a gente precisa relembrar que a Índia é o segundo maior país do planeta, não é? E ele é dividido em castas. Todo mundo sabe que é dividido em castas. Só não conhece essa história das castas. Para a gente situar o nosso povo que está aqui. Você que está nos ouvindo, somos aí há um pouco mais de 90 links abertos, mas depois isso vai multiplicar. Na Índia, eles acreditam que o Criador é Brahma, não é? E as castas foram criadas do corpo de Brahma. As castas maiores, os Brahmanes foram criados da cabeça de Brahmane, que são os sacerdotes, são os grandes empresários. Tem aqueles que foram criados do braço de Brahma, que são os militares, as autoridades. Tem os que foram criados do tronco de Brahmane, que são os comerciantes, os que mexem com dinheiro. Tem aqueles que foram criados das pernas, dos pés de Brahma, que é a população mais humilde, padeiro, pedreiro, são os suburbanos. Todos estes vieram do corpo de Brahma, do Criador. E os Dalits? Não, os Dalits não são criaturas, né? Eles são chamados de os párias. Eles os intocáveis. Eles não são contados como gente. E são mais de 300 milhões de pessoas na Índia. É dessa gente, irmãos, que a gente está falando aqui agora. E gente que para o seu país não é gente. É gente que para o seu país, pelo contrário, é um câncer. É gente que, na verdade, eles chamam de intocáveis, Humberto, mas é uma hipocrisia total, né? Mas, quando é para uso sexual, serve. Opa! Quando é para extração de órgão, serve. Quando é para serviços de baixo calão, serve. Né? Então, é uma hipocrisia social sem precedentes na história dos homens e do mundo. Não é verdade? E uma coisa interessante, né, também, é que até a nível religioso, né, você tem as 5 maiores religiões do mundo convivendo juntas num país daquele. A gente não tem ideia do que seja isso. Essa pluralidade religiosa, que cada um tem um livro sagrado e diz que eu tenho a verdade. Para você ser governo num país desse e manter a paz entre essa gente, em alguns momentos você vai ter conflitos tremendos.
O tempo todo, o tempo todo. É uma sociedade conflituosa e o Conflituosa. conflito é a regra daquela É. sociedade. E E é, você citou, Uhum. E é interessante você também, citou, só para você dar uma sequência no teu pensamento, no sistema de casta, por exemplo, não tem conversão. E é interessante que quando a moçada vai para lá, na época da colonização, eles achavam que era só chegar e pregar e todo mundo vai aceitar a Jesus. Aquela ideia expansionista, aquela uhum, ideia levanta a mão e você já está dentro, uhum, não funciona num país pluralista religioso, com conflitos tremendos, cada um dizendo eu tenho a verdade. Você pode ser um cristão, mas tem que confessar que você é um hindu. Você é um hindu cristão, porque você nasceu na Índia debaixo do sistema de casta. Isso aqui é um negócio maluco. ou seja, é outro patamar, né, meu? Outro patamar. Pois é. E o pior, Aragão, para quem não sabe, vamos informar. As castas existem até dentro da igreja, o que é triste, né? Você vê algumas igrejas evangélicas, onde os das castas superiores também não aceitam convertidos Dalits, não é verdade? E é interessante, né, o que isso que você está falando aí é muito interessante. Eu estava fazendo a minha tese de doutorado, né? E o tema da tese é a ocidentalização do evangelho em culturas plurirreligiosas e multinacionais. E o impacto disso aí nas igrejas. E aí, quando você está mencionando esse negócio aí, é muito legal, porque você entra dentro da igreja, você vê claramente, o pastor, ele tem que ser um brahmane. O Só os brancos sacerdote, podem pregar, né? só um brahmane pode pregar. É. E aí você vê dentro, por isso que eu estou dizendo, você pode ser um cristão, mas você não deixa a tua casta. Você não Uhum. deixa a tua profissão, que era a profissão do seu pai. E a profissão do Dalit é um escavador de sepultura, é o cara que vai Limpador de pegar o rua. corpo dilacerado, é aquele cara que faz o trabalho mais sujo da sociedade e ganha grãos, ele não ganha salário. Essa subjetividade, né, que nós estamos falando aqui. O Dalit, ele é o filho pródigo no chiqueiro. Ah, você come o que os porcos comem, não é? E para os irmãos terem uma ideia, o filho pródigo no chiqueiro, porque ele se alimentava das alfarrobas do pouco com o qual ele convivia, sendo que o Dalit ele não tem, por causa da igreja que se tem na Índia, a possibilidade de voltar para a casa do pai, porque ele não tem casa. Não tem caso. Ele não tem casa. Então, Aragão, qual é a esperança do Dalit? Vamos conversar sobre isso? Diga aí. Vamos, querido, vamos. Porque, para mim, essa é a minha crítica. Essa é a minha crítica. Quando eu falo de teologia e missões, a gente tem aqui um problema sério. Eu creio que na época que aparecem essas ciências humanas, né, e uma delas que para mim é a mais, que entra aqui como referência para a gente, antropologia, você começa esse estudo da antropologia na Europa. Na época da expansão, né, marítima que eles tiveram, industrial, do comércio, né? E eles entraram para esse lado e encontraram uma Índia. E é interessante que naquela época você tinha detalhes sobre uma cultura para dominar essa cultura, para transformar essa cultura, para fazer essa cultura mais parecida com você. Sim. Então, muito desse aspecto que você vê da obra missionária nesses lugares, tipo Oriente Médio, Norte da África, Ásia, você vai ver que praticamente havia uma imposição cultural quando o povo chegava ali. E, logicamente, você tinha missionários saindo dessas partes do mundo, indo para esses lugares,
e, na verdade, queriam pregar um evangelho, e, logicamente, o evangelho é o poder de Deus para a transformação das pessoas, mas não tinham essa ideia da cultura, de quão enraizado esse negócio é na vida de uma pessoa, ao ponto de não fazerem discípulos, cara. Fizeram simplesmente convertidos naquela Pois é. época. E não tem como separar um homem da sua cultura, cara. Não tem. Ela faz parte de nós como que se fosse parte do nosso corpo. Agora, é por isso que o Evangelho é lindo, o Aragão, porque ele não pertence a cultura alguma e pode pertencer a todas as culturas. Todas as culturas. Porque ela é a cultura do reino, que está sobre todas e em todas as culturas. Então, quando a gente fala sobre o problema do Dalit na Índia, que eu acho que, eu não sei se 90% da igreja mundial conhece a questão Dalit no mundo. Não conhece. Eu não sei qual a proporção. Não conhece? Conhece? Não conhece. Eu creio que pouca gente na ONU, pouca gente nessas instituições de direitos humanos, ou se conhecem, não querem se meter. Fazem vista grossa. Porque a gente conhece a pobreza da África e a ONU não se intromete nessa pobreza da África. Na Índia, então, não vão se meter nunca. Eu tenho dito, o Aragão, por onde eu passo, que a única esperança do mundo é a igreja. É a igreja. Mas ao passo que, quando eu olho para a igreja, eu sou tentado a achar que o mundo não tem esperança. Eu sou tentado a achar, sabe? Por quê? Porque, por exemplo, olha, a gente está aqui conversando sobre um assunto como esse. Claro que tem aqui 100 e poucas pessoas que estão aqui tão interessadas nisso, ou me ouvem, ou te ouvem, não é? Agora, a gente fala assim, pô, os Dalits não são contados nem como criatura na Índia. Hoje nós vivemos um evangelho tão egoísta, tão em si mesmado, ou seja, tão subjetivo, pessoal, tão sensitivo, tão filosófico, Sim. que parece que para vivê-lo não se precisa mais nem de conversão, sabe? Não se precisa mais de uma nova criatura. De modo que, porque a gente vive esse evangelho subjetivo, sensitivo, pessoal, egoísta, parece que o problema que não me diz respeito, ou seja, não tem a ver com a minha vida, não me diz respeito. Ou seja, o que eu tenho a ver com a questão do índio, do índio no Brasil? O que eu tenho a ver com a questão do Dalit na Índia? O que eu tenho a ver com a questão do nordestino no sertão do Brasil? Eu não tenho nada a ver com isso. Essa é a grande realidade cultural do evangelicalismo brasileiro hoje. Então, quando eu digo assim, se a gente esperar por governos, a gente não muda realidades sociológicas em lugar nenhum do mundo. Porque os mesmos problemas que a gente tem hoje, a gente tem desde sempre. Entra governo, sai governo, entra governo, sai governo, não muda nada. Entra o governo de direita, não faz nada. Entra o governo de esquerda, não faz nada. Volto da direita, não faz nada. Volto da esquerda, não faz nada. As brigas são sempre as mesmas e nada muda no mundo. Nada. Verdade. Nada. A única esperança seria a igreja, porque só através dela, pelo Espírito, a conversão seria gerada e a gente, então, negaria esse tal do si mesmo que Jesus manda negar lá no início. Negue-se a si mesmo, para que o outro caiba dentro de você. Porque se você estiver aí em overdose, o outro não cabe. O outro perde valor, o outro perde sentido. Então, a única esperança do mundo é a igreja. Eu estava aqui pensando, enquanto você está dizendo isso, e estou só te cutucando, porque eu acho que vai sair coisa boa aqui para a gente pensar no nosso papel, né? Mas eu creio que nós esquecemos desse elemento de que nós somos parecidos e precisamos ser parecidos com Cristo. Essa questão eu creio que nós, durante um bom tempo, e aqui é uma crítica
ao nosso sistema até de ensino evangélico, e vou colocar o ensino no Brasil, porque a gente, por um bom tempo, nós éramos muito voltados ao texto, e não pensávamos muito em contexto. Exato. A gente tinha uma ortodoxia relevante, bacana, bonita, às vezes até, e se eu quero colocar aqui de uma maneira até mais crítica, importada. A gente traduzia os materiais e aplicava esses materiais como se a cultura daquelas pessoas fossem as nossas. Uhum. E nós fomos aprendendo dessa tradição a olhar até a nossa cultura como algo até melhor do que as outras culturas. Eu estou colocando isso aqui para você, Neil, para você refletir comigo aqui, porque para mim, quando eu saio por esses países todos, já tive em 90 países do mundo, então você conversa com as pessoas, parece que o evangelho é estrangeiro. Não é um evangelho que nasce das entranhas do sofrimento, das raízes ali profundas daquele povo, né, da história deles. Uhum. Ela já vem com a história pronta. Pois é. Então, mas você fala sobre isso. Diante da teologia que é pregada no Brasil, você arruma inimigos. Porque hoje para mim, Humberto, eu não sou um apaixonado pela teologia, eu não sou. Uhum. Eu não escondo isso. Ela tem seu lugar, como qualquer outro saber, levando em consideração que o objeto da teologia ele não pode ser conhecido através da teologia, diferente da medicina, da antropologia, não é? Da sociologia. O objeto da teologia é Deus. Exato. Nós vivemos hoje o que eu chamo de teologiolatria. A gente quase adora a teologia, mas essa teologia que é verborrágica, que é só discurso. É uma teologia que não prepara o pseudo-teólogo a encarnar essa teologia. A gente precisa construir no Brasil uma teologia Sim. que encarne a cultura do lugar onde ela está sendo pregada, que essa teologia ela compre a briga da injustiça no lugar onde ela é pregada, que ela se faça presente, materializada, que ela seja um sinal do reino, que ela seja mais do que verborrágica. Porque uma teologia desencarnada, uma teologia que não trata de injustiça social, que não trata de fome, de desigualdade social, mas uma teologia que só trata do discurso teórico sobre a entidade que é seu objeto, e de uma eternidade prometida por essa entidade, é uma teologia que não encarnada, e uma teologia que não encarna, ela que não trata da questão da justiça, corrobora para essa mesma justiça. Neil, deixa eu te dar aqui só uma ilustração para essa palavra que você está dando. Uma vez conversando com um dos teólogos da LITES, lá na Índia, ele dizia para mim, Humberto, os cristãos chegaram aqui, trouxeram God e levaram o nosso gold. Essa foi a palavra que eu recebi daquele teólogo, e eu fiquei triste com aquela situação, porque... E aí você começa a perceber quantos erros nós cometemos, né? Por causa dessa mentalidade de querer mudar os outros pela cultura que temos, não pelo Deus que nós temos, pelo Espírito que nós temos, que nos conduz à verdade. O Brasil é uma prova disso. Por exemplo, o Brasil ele foi evangelizado Sim. pelos americanos brancos, né? Pelos americanos do Sul. Então, eles trouxeram para o Brasil o terno à gravata, eles trouxeram os hinos. Os nossos hinários das nossas igrejas reformadas são quase todos do cancioneiro americano, da cultura americana.
E nós, nesses anos todos de evangelização do Brasil, centenas de anos, nós cantamos os hinos americanos, traduzidos por português, nós usamos a indumentária americana, que é a indumentária de um país frio, onde cai neve, e nós quase que demonizamos a nossa cultura. Sim. Se você botar uma música popular brasileira dentro da igreja, se você botar uma música com música estilo samba, a gente demoniza a nossa própria cultura. Não é? Por exemplo, a gente não tem como chegar nos Dalits cantando realidades brasileiras, ou até mesmo de lá, mas que seja cantado só pelos brahmanes. A teologia para os Dalits é pão, a teologia para os Dalits é roupa, a teologia para os Dalits é acolhimento, é abraço. Palavras não servem para nada para quem está com fome. Palavras não servem para nada para quem está sem lugar para dormir. Então, acho que a gente tinha que criar uma cultura onde nós aprendêssemos a materializar o amor que a gente prega. A gente fala muito sobre isso. Um amor materializado. Um amor que de tal forma é materializado que ele não precisa ser discursado. É o amor e a pregação como ensinou, espante ou escandalize quem quiser, São Francisco de Assis, sua célebre frase que diz: prega o evangelho sempre, se necessário, use palavras. Em alguns lugares do mundo e no Brasil, palavras são desnecessárias. A gente só precisa amar mesmo. A gente não fala de Jesus, a gente mostra Jesus, a gente materializa Jesus. E a gente louva a Deus pelo DFN, né, o Humberto? Apresenta para os nossos amigos o que o DFN tem feito para a gente conversar um pouco sobre ela, porque a gente só tem uma hora, passa rapidinho. Rapidinho, né? E o papo é legal. Mas olha, para você conhecer os Dalits, a gente primeiro gostaria que você fosse com a gente até a Índia. Todo semestre a gente vai, o Paulo vai, eu vou, levando alguns colegas. A gente fica num lugar seguro, um lugar bacana, come comida boa, mas a ideia é que você conheça a realidade de um povo sem Deus. Nós temos ali na Índia, hoje, 103 escolas com 27 mil crianças. Eu me lembro de uma das crianças, quando eu fui a primeira vez, e corri atrás daquela criança com 4 anos de idade, tentei colocar no meu colo. Ela tem a ideia de que ela é intocável, então ninguém pode tocá-la. Às vezes nem seus pais tocam essas crianças. Eu coloquei esse menino no meu braço, não se permitem. Eu corri atrás, rapaz, como eu corri, com esse corpo sarado que eu tenho. E aí consegui agarrar essa criança de 4 anos, coloquei no meu colo, ele ficou se debatendo. Porque ele sabia que estava me contaminando. E aí ele se afastava de mim, e eu puxando ele para dar um beijo, e ele se afastava. Eu não conhecia muito da história dos Dalits. E aí eu quis beijá-lo, né? E puxei e beijei ele. Ele ficou doidinho, me olhando assustado com aqueles olhos grandes do indiano, né? E aí finalmente dei outro beijo nele, aí ele passava a mão no meu rosto para ver se estava sujo. Então essas crianças que nunca vão entrar numa escola, que quando entram são discriminados, são colocados no fundo da escola, porque eles vão contaminar a comida das crianças, eles vão contaminar o assento na carteira daquelas crianças. Então, um Dalit ele não tem a chance de mandar seu filho a uma escola. Então, decidimos começar um projeto. Quando eles vieram para nós e perguntaram se nós aceitarmos o Cristo de vocês, será que ele aceita a gente? Olha a pergunta, Neil. Olha só, para você ver como é que a cultura forma a psique humana, não é? Ele acredita ser aquilo ali, porque a cultura diz que ele é. Não é? E quando nós respondemos para eles que sim, que nós só queríamos saber o que significava eles aceitarem a Jesus, eles pediram 3 coisas para a gente. Olha, liberta os nossos filhos. Que os nossos filhos sejam como os filhos de vocês, que eles tenham uma chance de estudar, que tenham uma chance de ser alguém. Liberta as nossas mulheres, de manhã elas são Dalits, à noite elas são tocadas por todos os homens da cidade, invadem
as nossas casas, estupram as nossas mulheres. Liberta as nossas mulheres, porque elas só catam excremento humano na casa do povo do sistema de casta. E o terceiro pedido é: sejam a nossa voz. Nós não queremos ser simplesmente um número, queremos ser um povo que tenha dignidade, que tenha um nome, que o nome não seja ligado à sua identidade dalit. E aí, então, começamos esse projeto, Neil, que hoje tem essas 103 escolas, temos lá um hospital que está para ser terminado, só para a gente atender os dalits. Temos 6 clínicas que hoje está uma pandemia dentro das clínicas, porque você consegue ver que há muita gente sem tratamento, e principalmente os dalits. Nós temos hoje um trabalho com as jognises, que são as prostitutas cultuais. Compramos uma área de 10 alqueires, estamos construindo ali um centro para tirar essas mulheres da escravidão sexual. Elas são prostitutas cultuais. Em outras palavras, elas não vão se casar. Quando ficam velhas, vão viver nas ruas como cães, até que morram, porque ninguém pode tocar nessas mulheres. Nós estamos tirando crianças de 7 anos a 9 anos e levando para 2 centros que temos hoje, escondidos na Índia, onde nós levamos crianças que nós compramos, algumas compramos, para que elas possam receber o carinho e o amor que só Jesus pode dar. Amém. Amém. Pois é, a gente vê a perversão cultural, os irmãos que estão nos ouvindo aqui, alguns dizendo: não sabia que isso acontecia, né? Não conhecer um assunto é ignorar um assunto, certo, Humberto? Verdade, verdade. Pois bem, aqui eu quero citar um texto que a gente quase sempre lê com uma outra interpretação, mas eu creio que também diz respeito a isso. A Bíblia diz em Oséias 6,4: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta ignorância. A gente sempre interpreta esse texto como quem diz: a ignorância me mata porque eu não conheço a palavra. Também eu deixo de tomar posse daquilo que Jesus já conquistou na cruz para mim, por causa da minha ignorância. É verdade, essa interpretação ela é inquestionável. Todavia, esse texto não fala só dessa ignorância. Por exemplo, há muita gente morrendo, Humberto, porque eu não sei da realidade dela. É verdade. Ignoro. Por causa da minha ignorância, alguém morre. Alguém morre de fome. Alguém deixa de ser salvo. E diz que por causa dessa minha ignorância, eu sou destruído. Então, eu posso ser o maior teólogo do mundo, eu posso ser o pós-doutor em Harvard, em teologia, eu posso saber tudo de palavra, mas se eu ignoro a necessidade do meu semelhante, ou seja, se há um semelhante que eu posso ajudar e não ajudei porque não me interessei em conhecer a sua necessidade, o Senhor está dizendo: você é destruído mesmo sendo um pós-doutor em teologia. Eu acho... Isso é sério, né? E eu digo mais. É perigoso. A gente sabe que quando o assunto é espiritual, quando o assunto é a igreja de Jesus, uma igreja não morre quando ela para de existir. Ela não é destruída quando ela para de existir. Ela está destruída quando ela para de influenciar. Porque nós somos sal. Ela se tornou insípida. Aí a gente olha a nossa realidade brasileira, Aragão, um país que tem a maior igreja, o maior país cristão do mundo, onde uma igreja evangélica cresce numericamente, assustadoramente, como lugar nenhum no mundo, mas o nosso país não melhora em qualidade, ou seja, é uma igreja que cresce em número, mas não tem influência. Será que como igreja nacional nós já não estejamos sendo destruídos pelo próprio Senhor por causa da nossa inutilidade, por causa da nossa incipiência? Será que não é o momento da gente, como igreja, nesse tempo de pandemia, uma vez que Deus nos devolveu o tempo que a gente dizia não ter, para refletirmos sobre a nossa própria existência? Que tipo de crente temos sido? Que tipo de igreja nós temos sido? Porque, cara, aqui vai um
um testemunho pessoal. Quando eu não sou de rede social, eu não tenho prazer nisso. Eu estou nisso há 4 meses, eu entrei com a pandemia. Aí eu entro no site de alguns teólogos brasileiros, cara. É um falando mal do outro, é um discutindo sobre a teologia do outro. Essa teologia não é aquela teologia. Cara, Não aprendeu nada, né? Cara, é uma boçalidade tão grande. E os caras que falam bonito, sabe? Que falam com palavras difíceis, são famosos, têm centenas de milhares de seguidores, mas eles estão falando de uma teologia, estão falando de milenismo, amilenismo, pré-milenismo, supralapsarianismo, quando a gente sabe que uma criança morre de fome a cada 5 segundos no planeta, cara. E os caras têm empáfia, os caras não choram, os caras não se quebrantam. Por exemplo, fala para nós, Aragão, para o pessoal que está vendo aqui a gente aqui, você falou que a gente compra criança, é isso mesmo? Explica para eles aí. Eu tenho que ser cuidadoso aqui no que a gente diz, mas tem muitos casos na Índia hoje que você não tem outra saída. Se você vai na Índia comigo, você vai ver o festival da entrega de uma das filhas da Dalit. Isso aqui não sai em jornal nenhum, você não vai ver no mundo esse tipo de notícia. Mas são milhares de pessoas que numa procissão vão a um lugar determinado e ali eles entregam uma das filhas. E geralmente são filhas de pessoas das castas inferiores, das castas baixas. São crianças de 7 anos, 8 anos, 9 anos. E quem vai iniciar essa criança vai ser o sacerdote daquele templo. E a partir dali, os homens que estão vendo tudo aquilo, e eles vão para ver quem são as crianças, eles vão usar essas crianças sexualmente. Você não tem ideia do que acontece dentro de um país pobre como aquele, em termos de violência contra essas crianças, contra adolescentes, dentro do próprio país. Quando a gente fala de 20 milhões de pessoas que estão sendo traficadas hoje, isso nós estamos falando de pessoas que oficialmente está relatado em algum órgão, né, aí pelo mundo. Mas quando você fala dos Dalits, você está falando de pessoas que internamente elas estão sendo traficadas. E é interessante também, Neil, que você tem cidades dentro da Índia em que o pai da família, ele não tem um rim dele, porque ele vai tirar para vender, porque aquilo vai dar 1 semana, 2 semanas de comida. Por isso que quando você estava falando aí, né, a tua visão sobre cristianismo, que eu compartilho contigo 100%, não dá para você entender, a gente discutir aqui todos esses temas que você mencionou, sabendo do que está acontecendo no mundo e tendo 2 mandamentos principais para serem cumpridos, que é amar a Deus e amar o próximo. No que se resume todo o Evangelho. Agora, eu me lembro que a primeira vez que o presidente do DFN, o Joseph de Souza. O Joseph, o presidente mundial. O Joseph esteve aqui na igreja, ele começou com a seguinte fala, eu não esqueço mais isso de jeito nenhum, eu compartilho aqui com os nossos irmãos que estão aqui, quase 200 pessoas. O Joseph subiu no meu púlpito, ele cumprimentou a igreja e falou assim, eu sei que em todo lugar no mundo que eu vou, pessoas perguntam, o que eu tenho a ver com tráfico humano? Aliás, hoje é o Dia Internacional de Combate ao Tráfico Humano. Então, para vocês que estão nos ouvindo, hoje é o Dia Internacional de Combate ao Tráfico Humano. O Joseph, que é o presidente do Dalit, do Dignity Freedom Network, depois vocês entram no site para conhecer, ele falou assim, alguns de vocês, como em todo lugar, me perguntam o que a igreja tem a ver com tráfico humano? O que Betânia, Morumbi tem a ver com isso, né?
é que, pô, o que eu tenho a ver com isso? Aí ele falou assim, esse negócio nem deve ter muito no mundo. Quem vai comprar órgão humano, por exemplo? Quem vai comprar órgão humano? Aí ele contou essa história assim, vamos imaginar que você tenha uma filha única, e a sua filha tem um problema renal, e ela já perdeu um rim, e agora o outro rim está falhando. Isso ele no púlpito contando a igreja lotada, né? E eu conto aqui para vocês. Imagine você que você tem uma filha que já perdeu um rim, só tem um. Ela está na fila de transplantes do Brasil e ela é a número 1.200 na fila. Só que o rim único dela está falhando. Ela precisa operar nesse mês. Mas você conhece a corrupção do Brasil e sabe como é que tem gente que vai entrando na fila de transplantados, né? Aí você olha para a fila, a tua filha é número 1.200, e a sua filha precisa operar essa semana. E se não operar, você vai perder tua única filha. Aí, de repente, chega uma pessoa perto de você e fala assim, olha, você tem uma filha que precisa de um rim urgente? Sim, eu sou. Qual o número dela na fila? 1.200. Aí o cara fala assim, ó, eu consigo um rim para você essa semana. Pô, quanto custa? Ah, custa 100 mil reais. Aí o Joseph falou assim, ponha-se no lugar desse pai e responda para si apenas. Pense, você, para salvar a sua filha, compraria um rim no mercado negro? Meu irmão, foi um silêncio mortal. Cara, aquilo, Humberto, aquilo mexeu demais comigo, cara. Eu me lembro. Porque tu salva a tua filha ou tu deixa a tua filha morrer? Aí ele falou assim, você está vendo como é que o tráfico existe? Como é fácil pagar por um órgão humano quando a sua filha precisa dele urgente? Aí eu tive numa igreja, Neil, que falei sobre esse tema, né? E fiz essa pergunta. E teve uma pessoa que depois do culto veio me procurar, pastor, eu compraria. Pois é. Ele teve coragem de falar contigo, mas eu te garanto que grande parte de nós talvez fôssemos capazes de fazer isso. É porque a gente não tem como mensurar o que é perder um filho, a não ser que já perdeu um filho. A gente só imagina, ou seja, a gente está no campo da imaginação. Agora, quem tem a filha no hospital entubado, sabe a gravidade desse negócio. Então, para os irmãos que estão aqui nos ouvindo, vocês dá para ter a dimensão do tamanho desse mercado no mundo. Porque tem muita gente doente, tem muita gente com dinheiro e tem muita gente que trafica o órgão. E os Dalits são certamente, Aragão, uma das maiores vítimas disso. Porque é muito fácil tirar um Dalit da sociedade porque ele não é contado, ele não é gente. Talvez seja o lugar mais fácil de arrumar matéria-prima para a extração de órgão do que em qualquer outro lugar do mundo, que são os Dalits. Sem dúvida, Neil, nós teríamos aqui mais umas 3 lives só para falar desse assunto e trazer o que Jesus pensaria, né, em ver um cristão pensando em arrancar a vida de uma criança ou de um jovem, de um adolescente, porque o seu filho está para salvar a sua vida. Quando Cristo dá a sua própria vida para salvar a todos nós. Então, queridos, olha, eu queria muito incentivar você a entrar no nosso aplicativo, baixa lá, DFN Brasil, é só colocar isso no teu smartphone, você baixa ali em qualquer das lojas que você tenha, Android ou iOS, vai lá e baixa e veja como você pode participar desse negócio. Pastor Neil e eu estamos altamente envolvidos nisso. A sua igreja, Neil, já talvez uma das maiores que está envolvida aí com o DFN, não é verdade?
Eu acredito que sim. Na verdade, eu não conheço outra igreja no Brasil que esteja envolvida. Claro que tem, né? Você deve saber melhor do que eu, mas eu não sei. O presidente do DFN hoje no Brasil é meu ministro de missões. É, o grande Paulo. A igreja o cede graciosamente, né? Para que ele desenvolva esse trabalho. E a nossa igreja tem ajudado financeiramente e dentro da nossa possibilidade, temos um trabalho missionário grande. E para que os nossos irmãos saibam, são 27 mil Dalits hoje em escola, não é isso? 27 mil. 27 mil. Então, 27 mil. Para você ter uma ideia, o Dalit ele pode ser comprado como escravo, pode ser vendido. Então, nós temos um ministério que a gente não compra, a gente liberta. A gente paga o valor que ele vale, a gente liberta essa pessoa, o leva para as nossas escolas. Hoje são quantas escolas, Aragão? São 103 escolas. 103 escolas na Índia. 27 mil alunos. Se você entrar nos sites da FN, você vai ver fotos dessas crianças uniformizadas, alimentadas, sorridentes, felizes, limpas e com a humanidade restaurada. A imagem de Cristo restaurada naquilo que nem é gente para o pessoal. E interessante, Neil, só para você seguir aí no teu raciocínio, nós temos a primeira médica, Dalit. Formada, né? Formada. Essa menina, ela foi discriminada, toda a jornada de estudo dela foi discriminada. Aliás, nós conhecemos pessoas que saíram das nossas escolas, entraram na universidade, mas não conseguiram fazer porque eram discriminados. Teve uma menina que cuidava, uma menina da sua classe ficou doente, ela era Dalit, essa menina que cuidou dessa menina era Dalit, morava junto com ela. Quando essa menina descobre que a sua colega era Dalit, ela bate na menina, denuncia a menina na escola e faz a escola expulsá-la de classe. Então, só o evangelho para mudar uma pessoa dessa. Só o evangelho. O Ministério tem cinco clínicas que tratam dessas crianças, né? Além da escola, tem 5 clínicas, 400 funcionários nessas clínicas, e tudo isso como recurso da Igreja Mundial. E uma coisa bonita a ser dita, né, Aragão, é que esse trabalho começou com um Brahmane que se apaixonou por uma Dalit e que, porque amou essa Dalit, casou-se com essa Dalit, teve que abrir mão da casta, né? E outra, seus filhos se tornaram Dalit. Exatamente. Porque a pureza, Neil, está no sangue da mulher. Ela não sobe de casta, ele que desce. Ele vira Dalit. Ele agora é um contaminado e os filhos nascem Dalit, né? Além disso, o Joseph, ele não é amado pelo governo, porque o governo hindu o persegue muito, né? A vida dele já sofreu atentado tantas vezes. Então, eu digo aqui para você que está me ouvindo, eu faço parte de uma igreja que é orgânica, missional e relacional. E a gente, como igreja missional, ajuda a muitas frentes missionárias. Mas as frentes missionárias que a minha igreja resolveu ajudar são frentes que são assim absolutamente funcionais. Porque tem, lamentavelmente, olha, eu digo com reverência e respeito, tem missionário, tem gente que é missionário, mas que não trabalha. Tem gente que é missionária que vai para o campo e não trabalha, tem um título de missionário e não trabalha. Ele se adapta à cultura local, né? Exatamente. Ele, ao invés de evangelizar, ele se seculariza. Ele procrastina, ele não usa o seu tempo em missão. Então, eu quando invisto o sagrado dinheiro do povo de Deus, porque quando o povo de Deus dá seu dízimo, sua oferta, dá para sacrifício e fidelidade. Tem muita gente ali dizimando R$5, R$20,
com muito Estamos sacrifício. terminando, hein, Neil? Estamos terminando, né? Então, a gente só investe em lugares que vale a pena. Você que nos está ouvindo, que ama ao Senhor e tem um coração generoso e gostaria de investir numa obra que valha a pena, que é séria, eu indico o DFN para você, porque eu tenho certeza que você vai ver o retorno da sua